partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Chuvas de janeiro e fevereiro deste ano devem ser acima da média. Mais um caso de pedofilia envolvendo idoso é registrado no Maranhão. Polícia apreende quadrilha de assaltantes de banco no interior do estado. Polícia apreende carga de 5.000 carteiras de cigarros ilegais em Imperatriz. Suspeito de agiotagem é preso pela Polícia Civil de Barra do Corda. Governador em exercício, Carlos Brandão, se reúne em Brasília com o ministro para tratar sobre as BRs que cortam o Maranhão. E a Copa do Nordeste pagará premiação milionária ao campeão de 2019. Está no ar o Jornal Central dessa quinta-feira, dia 10 de janeiro de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Deve começar na segunda quinzena de janeiro o período chuvoso no estado. As chuvas são intensificadas até o mês de maio, mas a intensidade das chuvas não podem ser previamente calculada. Para essa quinta-feira tem previsão de chuva a qualquer hora no Maranhão. Em São Luís, hoje o dia amanheceu bastante nublado e com muita chuva. A previsão é de mais chuva até a noite. A máxima na capital maranhense não deve passar dos 29 graus. Também chove nas cidades de Colinas e Cururupu. Nas cidades de Imperatriz, Duque Bacelar e Coroatá, tempo nublado com previsão de chuva a qualquer momento. Amanhã, sexta-feira, o tempo deve abrir e o sol deve prevalecer, apesar do tempo instável, principalmente no litoral do Maranhão. Plantão policial. No município de Zedoca, a polícia prendeu um idoso identificado como Osiel Manga Rosa, de 74 anos, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 7 anos. O caso foi denunciado pelo próprio pai da criança, que fez o flagrante. Em depoimento, o pai da menina disse que a filha saiu para comprar cheiro verde em uma mercearia próximo à residência onde Osiel atendia. Com a demora da menina ao retornar para casa, o pai foi ao estabelecimento e se deparou com a cena. A menina foi levada para o hospital para fazer o exame de conjunção carnal e o idoso foi preso pelo crime de estupro de vulnerável. Em Barra do Corda, a polícia prendeu um homem suspeito de praticar agiotagem na região. Informações com o repórter Astrogildo Melo. A Polícia Civil de Barra do Corda, coordenada pelos delegados Renilton Ferreira e Marconde Souza e equipe de capturas, prendeu ontem Flávio dos Santos Silva, 28 anos, pelos crimes de apropriação indébita, falsificação de documento, retenção de cartões e documentos de idosos e agiotagem. O mesmo foi preso após denúncias de que fazia empréstimos a indígenas locais a juros exorbitantes e mantinha retidos cartões de benefícios sociais e bancários, junto de suas senhas e documentos pessoais, para poder sacar esses benefícios sociais e bancários. E por tempo indeterminado, haja visto que, com os juros extremamente altos, a dívida nunca se findava. As investigações continuam com o intuito de se identificar mais pessoas envolvidas nessas práticas de crimes na regional de Barra do Corda. Astrogildo Melo com as informações de Barra do Corda. A Polícia Civil prendeu 4 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em explosões a agências bancárias no interior do Maranhão. As prisões ocorreram na última terça-feira nas cidades de Peritoró, Maracaxumé e Presidente Dutra. Francisco da Chaga Silva Santana, líder do grupo, Antônio John Moraes da Silva, responsável por transportar o armamento, José Nery Silva, estudava locais e rotas de fuga, e Raimundo de Souza Teixeira Filho, responsável por armazenar as armas, são responsáveis, segundo a polícia, pelos últimos assaltos a agências bancárias nas cidades de São Luís Gonzaga, Buriticupu e Arame. Durante a prisão foram apreendidos 2 espingardas calibre 12, um fuzil, uma pistola .40, munições e explosivos.
Em São Luís, a polícia ouviu mais um policial suspeito no envolvimento do assassinato de 3 jovens na última semana. As informações com a repórter Taliana Luiz. 17 pessoas já foram ouvidas pela polícia sobre o triplo homicídio registrado no bairro do Coquilho, zona rural de São Luís. Nessa quarta-feira, o policial militar José Inaldo Correia Júnior prestou depoimento na Superintendência de Homicídios. É dele a arma que o policial Hamilton Caires Linhares disse ter usado para atirar para cima no dia do crime. Hamilton Linhares disse que perdeu a sua arma e estava usando a do colega José Inaldo. Segundo a Polícia Civil, Hamilton, que está preso, confessou que perseguiu os meninos e deu um tiro para cima para assustá-los, mas negou a autoria do crime. Atualmente, a principal linha de investigação é de execução, principalmente pela forma como o corpo dos meninos foram encontrados. A Polícia Civil também identificou o tipo de arma usada no dia do crime, uma pistola .40. Como se tratava de 3 jovens, a polícia acredita que mais de uma pessoa tenha participado do crime. Os corpos dos jovens foram encontrados na última sexta-feira em uma área de construção de condomínios do Minha Casa Minha Vida. Eles foram identificados como Gustavo Feitosa Monroy, de 18 anos, Joanderson da Silva Diniz, de 17 anos e Gildean Castro Silva, de 14 anos. Parentes e moradores se revoltaram com o caso e incendiaram o setor administrativo dos condomínios e 2 ônibus que fazem o transporte dos funcionários das construtoras da obra. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz. No próximo bloco, o governador Carlos Brandão se reúne com ministros de Bolsonaro em Brasília para tratar sobre as rodovias do Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Fique em dia com a Caema. Venha negociar seus débitos com desconto de 30% no valor da dívida para pagamento à vista, redução de 100% de juros e multas e condições facilitadas para parcelamento. Procure uma unidade da Caema na capital e no interior ou postos de atendimento do Viva Procon e regularize seus débitos até dia 31 de janeiro. Consulte condições no site ma.gov.br/descontão de Natal. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política. O governador em exercício, Carlos Brandão, esteve reunido em Brasília com o ministro da Infraestrutura, onde tratou sobre diversos assuntos, entre eles a melhoria das BRs que cortam o estado. A matéria é de Daniel Amorim. O governador do Maranhão em exercício, Carlos Brandão, acompanhado de parlamentares da bancada maranhense em Brasília, se reuniu nesta quarta-feira com o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Na pauta, as rodovias federais do estado, com ênfase para a retomada das obras na BR-135. Após a reunião, o governador em exercício, Carlos Brandão, classificou a agenda como muito positiva para o Maranhão. Tratamos da paralisação da BR-135, diz respeito ao trecho de duplicação de Bacabeira até entroncamento e entroncamento até Miranda, bem como a recuperação de diversas estradas federais no nosso estado. A gente está acompanhando, as estradas precisam ser recuperadas e o inverno está chegando e a gente precisava dessa palavra aqui com o nosso ministro, o apoio para que isso seja retomado o mais rápido possível. Ainda de acordo com Brandão, durante o encontro, foram realizadas tratativas sobre a reestruturação da BR-226. As palavras que nós ouvimos aqui do ministro foram muito boas, foram de estímulo, inclusive do que diz respeito a outras BR, que é o caso da BR-226, que houve a paralisação, a empresa não está conseguindo avançar e ele ficou de estudar para dar um destino nessa estrada. Portanto, um dia muito importante para o Maranhão e a bancada estava em peso, mesmo sendo um dia em que eles estão de recesso, mas fizeram aqui em virtude do assunto ser de importância e ser de muito interesse para o Maranhão. Participaram da agenda deputados federais eleitos, casos de Márcio Gerri e Bira do Pindaré, além de parlamentares reeleitos, como André Fufuca e Juscelino Filho. Com informações de Brasília, Daniel Amorim. Prefeitura de São Luís realiza audiências para revisão do plano diretor a partir do próximo dia 15. Repórter Noel Soares.
A Prefeitura de São Luís vai dar início no próximo dia 15, no auditório da Faculdade Pitágoras, a uma série de audiências públicas para apresentação da proposta de revisão do plano diretor da cidade. A Prefeitura realizou no mês de dezembro 2 dias de oficinas para qualificar os participantes das audiências. O Conselho da Cidade de São Luís é um órgão colegiado, paritário, constituído por representantes da sociedade civil organizada e poder público. A política de acessibilidade e mobilidade foi um dos temas mais discutidos pelo Conselho. De São Luís, Noel Soares. Ministério Público do Maranhão requer a suspensão de contrato da Prefeitura de Matões do Norte. Daniela Castro. A Promotoria de Justiça de Cantanhede ingressou em 7 de dezembro com uma ação civil pública contra o município de Matões do Norte e a CTSLZ Cooperativa de Trabalho São Luís. Na ação, o Ministério Público pede a imediata suspensão do contrato firmado entre a Prefeitura e a cooperativa. As investigações apontaram que a Prefeitura firmou 4 contratos para fornecimento de mão de obra com a cooperativa em 2017, com pagamentos mensais que variavam entre R$12.000 e R$309.000. O novo contrato foi assinado em janeiro de 2018, com valor total de R$1.230.088. De acordo com o promotor de justiça Tiago Carvalho Ró, apesar de se apresentar como cooperativa, a CTSLZ é, na verdade, uma empresa de fornecimento de mão de obra, na qual os empregados são mantidos sob relação de subordinação, não havendo qualquer regime de cooperação. De São Luís, Daniela Castro. Novas tecnologias energéticas debatidas no Senado estão na agenda do novo governo. Repórter Floriano Filho. Novas tecnologias energéticas vêm sendo cada vez mais discutidas no Senado. O senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, fez vários discursos sobre o assunto. Apenas um veículo convencional de transporte público, movido a diesel, emite quase 4 toneladas de CO2 por mês, ou seja, de gás carbônico por mês. O novo veículo desenvolvido em Santa Catarina deixa de despejar no meio ambiente pelo menos 50 toneladas de gás carbônico por ano. Tecnologias energéticas mais econômicas e limpas também estão no radar do governo Bolsonaro. O novo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que o banco irá investir em lâmpadas de LED para a iluminação pública. Segundo ele, isso também trará benefícios sociais. E só trocar a lâmpada, que é aquela lâmpada amarela que queima toda hora e custa muito para o LED, é um investimento marginal desse tamanho, mas ajuda muito do ponto de vista de redução de violência e da própria questão de civilidade. Desde 2013, a geração de energia solar no Brasil já cresceu mais de 100 vezes. O país possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Da Rádio Senado, Floriano Filho. Confira em instantes. Matrículas para o IEMA encerram esta semana. Estamos apresentando Jornal Central. Fique em dia com a Caema. Venha negociar seus débitos com desconto de 30% no valor da dívida para pagamento à vista, redução de 100% de juros e multas e condições facilitadas para parcelamento. Procure uma unidade da Caema na capital e no interior ou postos de atendimento do Viva Procon e regularize seus débitos até dia 31 de janeiro. Consulte condições no site ma.gov.br/descontão de Natal. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Trânsito. Com o objetivo principal de reduzir acidentes, ações educativas do projeto Férias em Trânsito estão sendo realizadas em todo o estado. A matéria é de Jalber Pereira. Durante este mês, o Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão intensificou nas cidades maranhenses as ações educativas do projeto Férias em Trânsito. As atividades são realizadas pelas equipes de educadores das circunscrições regionais de trânsito, as Ciretrans, com o objetivo de conscientizar a população
população sobre os riscos no trânsito, com foco na redução do número de acidentes nas vias e rodovias. Nos estandes de educação para o trânsito, montadas nas sedes das Ciretrans, os usuários recebem dicas sobre segurança viária e material informativo sobre a lei seca. As ações incluem ainda orientações sobre a importância do uso dos equipamentos obrigatórios de segurança nos automóveis, como bebê conforto, cadeirinha para o transporte de crianças, cinto para todos os ocupantes do veículo e do uso obrigatório do capacete, no caso dos motociclistas, além de ressaltar a relevância da faixa de pedestre. As ações do Férias em Trânsito, realizadas pelas Ciretrans, contam ainda com o apoio dos departamentos municipais de trânsito de cada cidade. Central de Notícias de São Luís, Jalber Pereira. CPI da Cirela houve novas testemunhas e cumpre a segunda etapa do processo. A reportagem é de Ronald II. Desta vez, compareceram 6 testemunhas que responderam os questionamentos dos parlamentares membros da CPI. O presidente da comissão, deputado Zé Inácio, destacou os avanços dos trabalhos. Nós estamos já finalizando as oitivas de testemunhas. Há somente o diretor da empresa, que reside em São Paulo, que ainda está por ser ouvido. Talvez ainda deliberamos a ouvir mais uma ou outra testemunha, mas da forma como foi feito o nosso planejamento inicial, nós só temos uma testemunha a ser ouvida, que é um dos diretores da empresa. E aí vamos concluir os trabalhos, fazer o relatório e encaminhar para as autoridades competentes. Os advogados da empresa Cirela acompanharam os depoimentos de perto, mas não concederam entrevista. Os deputados Wellington do Curso e César Pires participaram das atividades. Serviços e utilidade pública. Os estudantes selecionados para unidades plenas do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IEMA, de Axixá, Bacabeira, Brejo, Cururupu, Itaquibacanga, Matões, Pindaré Mirim, São Luís e Timon, têm prazo até amanhã, sexta-feira, para fazer a matrícula no Instituto. Depois desse período, caso ainda haja vagas a serem preenchidas por desistência, não comparecimento na matrícula ou desclassificação de candidatos, o IEMA divulgará no dia 15 de janeiro a primeira convocação de candidatos excedentes, com matrículas a serem realizadas do dia 16 a 18 deste mês. Com o início do período letivo, marcado para o dia 11 de fevereiro, 1.260 novos alunos serão recebidos pelo Instituto. Os estudantes que iniciarão a primeira série do ensino médio em 9 unidades de ensino também terão capacitação técnica com educação em tempo integral e inovações preparadas pelo Instituto. Quanto ao FIES, as inscrições começam em fevereiro. Os detalhes com Suzete Caldeirão. Foi publicado nesta quarta-feira, dia 9 de janeiro, no Diário Oficial da União, o edital do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e do Programa de Financiamento Estudantil, PFIES. O documento tem prazo entre 5 e 12 de fevereiro. As inscrições para o primeiro semestre podem ser feitas pela página do programa na internet. O FIES atende estudantes cuja renda familiar por pessoa seja de até 3 salários mínimos. Por isso, não há cobrança de juros sobre as parcelas do financiamento. No caso do PFIES, o valor máximo para se inscrever é de 5 salários mínimos. Nessa modalidade, as taxas de juros variam conforme a renda dos inscritos. Além disso, quem está inadimplente ou que já tenha sido contemplado não pode participar. O resultado desta chamada será divulgado em 18 de fevereiro. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Suzete Calderon. No próximo bloco, a Copa do Nordeste vai pagar premiação milionária ao campeão de 2019. Estamos apresentando Jornal Central. Fique em dia com a Caema. Venha negociar seus débitos com desconto de 30% no valor da dívida para pagamento à vista, redução de 100% de juros e multas e condições facilitadas para parcelamento. Procure uma unidade da Caema na capital e no interior ou postos de atendimento do Viva Procon e regularize seus débitos até dia 31 de janeiro. Consulte condições no site ma.gov.br/descontão de Natal. Governo do Maranhão. Governo de todos nós.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Loterias. Mega Sena acumulada, ninguém acerta e prêmio cresce para 12 milhões de reais. Rosamélia de Abreu. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 2113 da Mega Sena. Com isso, o prêmio principal, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal, acumulou em 12 milhões de reais. O sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 11, 14, 21, 25, 46 e 50. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. Esporte. Cordino de Barra do Corda segue firme na preparação para a estreia no Maranhense de 2019. Astrogildo Melo. O Cordino realizou mais um treino no estádio Leandrão, se preparando para a sua estreia no dia 20 contra o Maranhão Atlético Clube, aqui mesmo no Leandrão. E nós vamos conversar com Laerte, goleirão que já teve passagem por vários clubes maranhenses e chega para defender o Cordino nesta temporada. Nós vamos trabalhar aí durante a semana, já visando a estreia aí contra a equipe do Maranhão. Vamos tentar aí pôr o ritmo de trabalho que o professor está pedindo pra gente durante essa semana aí. Temos um amistoso aí no sábado aí, pra gente possamos entrosar a equipe. Vamos tentar aí dar o nosso melhor dentro dessa competição e que a gente possamos fazer um grande jogo na estreia, possamos dar sequência na competição. Eu tenho certeza que vai dar muita alegria ao torcedor do Cordino. Quem está de volta ao Cordino é o goleiro Marco Aurélio, um dos poucos que voltam ao Cordino do elenco de 2018. O Marco Aurélio é o goleirão que esteve na temporada passada e veio disputar aí o arqueiro, né? E vai falar nossa reportagem a sua expectativa para a temporada 2019. A gente vem aí como você falou, a gente retornou ao Cordino e vem uma expectativa muito boa em torno desse campeonato, dessa estreia. A gente espera ajudar o time do Cordino da melhor forma possível. Se o professor Marlon escolher como titular, eu pretendo ajudar o Cordino a sair daqui, sagrar-se campeão, que é o nosso objetivo. Estamos à disposição. É o Cordino que se prepara para a sua estreia dia 20 de janeiro, aqui mesmo no Leandrão, contra o Maranhão Atlético Clube. Astrogildo Melo de Barra do Corda com as notícias do Cordino Esporte Clube. MAC apresenta novos reforços para o Campeonato Maranhense. Emanuel Ribeiro. E na manhã desta quinta-feira, na sede social do clube, aliás, no Centro de Treinamento Parque Valério Monteiro, a direção do Maranhão Atlético apresentou mais 2 reforços. O presidente Robson Paz. Presidente, são mais 2 novos jogadores que o Maranhão apresentou e com eles certamente fecha o grupo para esse primeiro momento. Nós trouxemos os 2 goleiros que faltavam para concluirmos essa primeira etapa da formação do grupo. Nós fechamos assim com 30 atletas. Com eles nós fechamos essa primeira etapa e o time está pronto, fazendo os treinamentos para que nós possamos estrear bem contra o Cordino no próximo dia 20. A pedido da comissão, a direção fechou 2 jogos treinos. Um é na sexta e outro muito provavelmente no domingo? Isso, teremos na sexta-feira um jogo treino contra o Guarani, a equipe de base aqui de São Luís, e no próximo domingo teremos um jogo contra o Sub-19 do próprio MAC, também como parte dessa preparação. Presidente Robson Paes, a equipe está seguindo dentro de um cronograma e executando toda a preparação em nível de antes da estreia? Sem dúvida, nós estamos com um cronograma de trabalho muito forte, comandado pelo Marcinho Guerreiro, por toda a comissão técnica. São 2 períodos, todos os dias. Certamente vamos trabalhar com muita competitividade. O Maranhão é um time grande e vai fazer tudo nessa competição para que nós consigamos o grande objetivo, que é estar entre os finalistas da competição e brigar pelo título. Central de Notícias de São Luís, repórter Emanuel Ribeiro. Copa do Nordeste pagará uma premiação milionária ao campeão em 2019. Paulo Henrique Gomes. A partir da próxima terça-feira, a bola começa a rolar pela Copa do Nordeste, um dos últimos torneios regionais do país. Em 2019, um novo formato deve esquentar a briga pelo título. Diferente dos anos anteriores, os 16 clubes foram divididos em 2 grupos. Os 4 melhores de cada lado avançam para o mata-mata. Na chave A estão Santa Cruz, Vitória, Fortaleza, CRB, Salgueiro, Sergipe, Sampaio Corrêa e Altos.
No grupo B, Bahia, CSA, ABC, Confiança, Náutico, Ceará, Motoclube e Botafogo da Paraíba. Como os times de um grupo enfrentam as equipes do outro na fase de classificação, a Lampions League contará logo de cara com duelos como Santa Cruz e Náutico, Vitória e Bahia, Fortaleza e Ceará, CSA e CRB, Sergipe e Confiança e Sampaio Corrêa e Motoclube, além dos clássicos regionais. Fortaleza e Vitória largam na frente no grupo A. Time a ser batido e querendo surpreender novamente, o Sampaio Corrêa disputa com Santa Cruz e CRB as outras vagas do grupo. As equipes de uma chave enfrentam em jogos de ida os times da outra, sendo que os 4 melhores de cada grupo avançam às quartas de final. Até a semifinal, os jogos são eliminatórios e em jogo único. Na grande decisão, o regulamento prevê partidas de ida e volta. O título de Rei do Nordeste também significa alívio financeiro para os clubes. Enquanto o vice-campeão leva para casa cerca de R$500 mil de premiação, o grande campeão embolsa a quantia de R$1 milhão. Reportagem Paulo Henrique Gomes. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. São dezenas de emissoras parceiras em todas as regiões do Maranhão, do Brasil e do mundo. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias também nas redes sociais, no Facebook e Instagram Central de Notícias MA e ainda no YouTube. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes e de Tereza Cristina. Estaremos de volta amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá. Até. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.